E a Ordem dos Advogados do Brasil se pronunciou em favor do defensor de Daniel Silveira, Dr. Paulo Faria, também alvo de Alexandre de Moraes. A OAB ingressou nesta segunda-feira com pedido no Supremo Tribunal Federal pela revogação da multa aplicada por Moraes contra o advogado por suposto abuso do direito de recorrer. De acordo com o presidente nacional da Ordem, Beto Simonetti, é preciso assegurar que os advogados possam apresentar os recursos que entenderem adequados da forma como estabelece a lei. Abre aspas. As prerrogativas da advocacia protegem os direitos e garantias dos cidadãos. É preciso assegurar que advogadas e advogados possam apresentar os recursos que entenderem adequados da forma como estabelece a lei. Somos e seremos sempre implacáveis na defesa das prerrogativas, mantendo também o respeito pelas instituições da República. Fecha aspas. O pedido será apresentado com base em um parecer elaborado pelos presidentes da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia, Ricardo Breyer, e da Procuradoria Nacional de Defesa das Prerrogativas, Alex Sarkis, onde afirmam que Moraes violou prerrogativa ao aplicar a multa. O documento ainda cita um artigo do Estatuto da Advocacia que diz ser direito do advogado exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional e também um episódio em que o próprio STF decidiu não ser possível impor multa pessoal a um advogado. Mas com você, Ana, o que achou dessa reação aí da OAB à multa imposta pelo Supremo contra o Dr. Paulo Faria, advogado, deputado Daniel Silveira? Então, Vitor, uma instituição que inclusive torce aí um pouco o nariz para o presidente Bolsonaro, para aqueles advogados mais ligados ao governo, que tenham clientes que são ligados ao governo ou à direita no Brasil, de alguma forma. E para você ver, né, o ponto que chegamos, que agora eles não conseguiram mais esconder essa aflição e essa preocupação, porque esse abuso de autoridade do Alexandre de Moraes é um abuso de autoridade que tem começo, mas que não tem fim, né? Nós sabemos que hoje Alexandre de Moraes ele aplica multas e aplica a Constituição da maneira como ele bem entender, seu bel prazer, se é inimigo político, se não é, se ele não gosta, se ele acorda de manhã de mau humor, e enfim. E isso é um perigo, é um alerta muito importante para os advogados. Não custa a gente lembrar também, Vitor, que a defesa do ex-presidiário Lula, que teve a sua liberdade aí pavimentada de uma maneira muito bondosa pelo STF, impetrou mais de 400 recursos dentro do processo aí para pavimentar exatamente essa liberdade do ex-presidiário, e nem um pio foi dado sobre isso, muito pelo contrário. Nós passamos também aqui no programa, mostramos para a nossa audiência o vídeo do ministro Gilmar Mendes, chorando, fazendo uma homenagem à defesa do Lula, enaltecendo o advogado Cristiano Zanin, que inclusive é um dos possíveis nomes para integrar aí o STF se Lula for eleito em 2023, ou seja, virou uma corte jurídica, ativista, não é mais uma corte constitucional, virou uma corte militante, e até a OAB, que não é lá muito favorável, não faz bons olhos a advogados que ligam aí a causas da direita, até a OAB está percebendo que o caminho aí pode ser um caminho muito perigoso e sem volta, inclusive para a instituição. Você, Cris? Pois é, eu fiquei bem surpresa, mas muito feliz com essa declaração da OAB, porque a gente viu tantos anos aí de OAB completamente ideologizada. A gente sabe que ainda há um aparelhamento muito infeliz dessa entidade que representa os advogados do Brasil, mas não vem sendo aceita pela grande maioria dos advogados que estavam se sentindo sem representação. Finalmente veio se pronunciar sobre esta aberração que foi o ministro Alexandre de Moraes impor multa a um advogado porque ele recorreu de sentenças ou de determinações ali de ordens que ele considerou absurdas, abusivas, em favor de seu cliente. Ora, se o advogado não pode recorrer em favor de seu cliente, o que fez o advogado de Lula com aqueles 400 recursos que os senhores mesmos, nesta mesma Suprema Corte Brasileira, aceitaram de bom grado, sem impor qualquer multa? Agora, 15, 16 recursos aí do advogado Paulo Faria foram considerados protelatórios
e num julgamento que veio, num processo que veio correndo de forma muito célere e que aconteceu de forma muito rápida, ao contrário dos julgamentos do ex-presidente Lula e de outros réus da Lava Jato. Então, é tudo muito absurdo. E eu queria lembrar de mais um absurdo, que a OAB precisa se pronunciar também em relação a isso. Daniel Silveira, na condição de réu, foi impedido de entrar no Supremo Tribunal Federal para acompanhar seu próprio julgamento. Isso, por si só, já daria ao doutor Paulo Faria a condição de pedir a anulação daquele julgamento da última quarta-feira. Se não fosse o benefício da graça presidencial concedido a Daniel Silveira pelo presidente Bolsonaro e que anulou a pena, o doutor Paulo Faria, tenho certeza que faria isso. Eu conversei com ele no dia seguinte do julgamento e ele me disse que já estava elaborando esse pedido de anulação do julgamento pelo simples fato de impedimento do réu de acompanhar seu próprio julgamento. Então, é muita ilegalidade sendo cometida contra o advogado, inclusive, não apenas contra o réu, para que a OAB ficasse em silêncio. Que bom que falou. Diga, Zé. Não surpreende aí nesse caso, porque a Ordem dos Advogados do Brasil tem uma defesa muito grande pelas prerrogativas dos advogados, né? Qualquer um que tenha praticado o mais terrível dos crimes tem direito à defesa, né? A defesa não significa que o advogado vai dizer que ele não cometeu, mas apenas uma adequação da lei. E a Ordem dos Advogados do Brasil tem saído muito em defesa do advogado, independente de quem seja. E é por isso que tenta, no Senado Federal, aprovar um projeto que já foi aprovado na Câmara, né, do deputado Lafayette Andrada, que define prerrogativas mais amplas aos advogados, inclusive blindando ali escritórios de advocacia como se eles estivessem acima da lei. Há que se ter o sigilo, como existe o sigilo para o médico, para o psiquiatra, para o psicólogo, né? Várias profissões. Mas não se pode também criar uma casta no Brasil com a defesa de prerrogativas tão grandes que eles acabem se transformando acima da lei, acima do Ministério Público. Esta é a realidade. Então, a OAB, quando se trata de prerrogativa, cai matando em cima e com razão. A OAB é um sindicato, é um órgão corporativo, defendendo o sindicato. Eu tenho a impressão que se fosse para defender o presidente Jair Bolsonaro, se fosse para defender a constitucionalidade do projeto do governo, a OAB passaria longe. É evidente que sim, que está aparelhada e que é petista, mas os advogados não são, e a OAB vive dos advogados. Essa grande sede construída aqui em Brasília e mantida aí a peso de ouro vem exatamente do trabalho de cada advogado que tem que contribuir. É um caso raro de profissão. Todas as profissões regulamentadas acabam criando esse grupo aí de que só pode exercer a profissão se você pertencer ou ao conselho, que é o caso do Conselho da Ordem, assim por diante, né? Mas nesse caso é uma evidência. O que eu fico assustado é admitir que um advogado seja multado e que tenha um puxão de orelhas por apresentar uma defesa ao seu cliente. Isso é inerente à atividade. A Ordem dos Advogados do Brasil costuma punir o advogado que deixe de apresentar um artifício de defesa, se ele poderia apresentar. Se ele perder prazo, se ele não apresentar a defesa, isso dá punição ao advogado. É exatamente o contrário. O Supremo Tribunal Federal tem lá suas regras próprias. Não é praxe que o réu assista ao julgamento. Eles consideram até que se trata de constrangimento o réu assistir. Eu acho um absurdo. Até porque, se tratando ali de dinheiro, de questão civil, vá lá essa interpretação. Mas trata-se de um julgamento penal, de lei penal, de prisão. A condenação foi muito grande, de 8 anos e 9 meses. Então, acho que ele deveria, sim, assistir. Cerceamento de defesa, constranger o advogado de apresentar pedidos disso ou daquilo, é o advogado que sabe. Cabe ao Supremo negar ou aceitar. Isso é cerceamento de defesa, assim como cerceamento de defesa não permitir que, neste caso, o réu possa assistir o próprio julgamento. E o doutor Paulo Faria, que é o convidado de hoje do Direto ao Ponto. Direto ao Ponto. Aliás, eu vou perguntar a ele o seguinte, quer dizer, a OAB, que é a pergunta que eu faço agora, a OAB, primeiro, chegou tarde, segundo, está falando pouco, né? É muito mais grave o caso, não se limita
a essa história de multar o advogado porque está apresentando recursos. A OAB deveria começar a sustentar, ter começado há muito tempo a dizer o seguinte, que é o óbvio: não houve o devido processo legal, nem foi respeitado o direito de ampla defesa. O advogado foi advertido pelo Luiz Fux por ter demorado a concordar com o teste ali de Covid, que a pandemia só continua no Supremo, o resto do Brasil está no carnaval. E eles ali, naquele cenário ridículo, né, de cilindros de acrílico, gente falando, trabalhando em home office, como o Toffoli, para com isso. E mais, olha a situação que o Supremo criou. Eles estão dizendo que ainda não houve o trânsito em julgado porque precisam ser apresentados os embargos infringentes, embargos de declaração, aquelas bobagens lá que não mudam nada. O advogado pode não apresentar nenhum, então dá por encerrada a questão. Mas eles estão esperando os recursos que eles multam, se são apresentados em excesso. Segundo, eles estão, o Alexandre de Moraes quer continuar aplicando a multa, aquela absurda, pela retirada das tornozeleiras que ele impôs ao Daniel Silveira. Então é o seguinte, não houve o indulto? Ele falou, não, mas não houve ainda a condenação. Se não foi julgado a condenação, não foi julgada a condenação imposta, porque aquilo é condenação, pelo Alexandre, então como é que ele quer que seja cumprido? Cumprida uma condenação que não houve. Olhe só o que é insegurança jurídica, eles são tontos. Então, a barata voa, eles estão para todo lado e não sabem o que fazem. Então, quer agora o Alexandre continuar cobrando aquela multa milionária para tirar o salário, outra ilegalidade, do deputado. Então, o Supremo devia seguir o conselho da Ana Paula. Vai cumprir a Constituição e não perturba mais os brasileiros que são sérios.